Quinto suspeito de matar turista britânica é preso em Codajás, no interior do Amazonas. Aqui no estúdio, o assunto é a polêmica cobrança de taxa de alunos nas escolas militares. E no quadro A Vaga é Sua, o assunto é transporte escolar e como se preparar para trabalhar nessa área. Tem ainda os destaques da primeira rodada do Barezão 2018. Cine cisca pra lá e pra cá, levantou na boca do gol! Tira, olha o Hamilton! Gol! O pau tira de trás, completa ali, usada. É mais nacional, olha, invadiu, chute na trave! Uma bomba do pau! Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, são 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples, manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E no fim de semana, um acidente de trânsito terminou com a morte de um rapaz. Ele pilotava uma moto no complexo viário Gilberto Mestrinho, na zona leste da cidade. De acordo com a polícia, o homem foi identificado como Fernando José Almeida Dias, de 31 anos. Ele vinha com sua moto aqui pelo viaduto Gilberto Mestrinho, na Bola do Coroado, quando, de repente, no início da tarde desse sábado, foi surpreendido por um carro. O carro bateu em sua moto, a moto colidiu com essa mureta lateral e Fernando foi arremessado de cima do viaduto aqui embaixo. Ele não resistiu à queda e morreu. O carro não foi identificado, fugiu do local sem prestar qualquer socorro. Os policiais militares da 3ª SICOM atenderam a ocorrência, chamaram a equipe médica do SAMU, mas quando eles chegaram já era tarde, Fernando estava sem vida. O corpo foi levado ainda na tarde de sábado para o Instituto Médico Legal. E 4 crianças e um adolescente de 12 anos foram encontrados em situação de abandono em um apartamento no conjunto Viver Melhor. Depois de uma denúncia, a polícia resgatou os menores e, de acordo com os vizinhos, eles que alimentavam as crianças. 4 crianças e um adolescente vivendo em situação de abandono em um apartamento. Essa foi a denúncia recebida pela Polícia Militar do conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus. Era início de noite. Os policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina na região quando receberam a informação. O apartamento fica exatamente aqui no bloco 118. Os policiais não pensaram 2 vezes. Vieram até o local para averiguar se a informação era de fato verdade. Então, os policiais bateram aqui na porta deste apartamento, o 304. Assim que eles bateram, um adolescente de 12 anos foi quem atendeu. E quando os policiais entraram no apartamento, o que eles encontraram? O cenário de completo abandono. A situação muito difícil, porque não tinha como ele prover a alimentação das crianças, estavam vivendo lei da ajuda, estava uma situação muito ruim mesmo. O apartamento não estava muito bagunçado, situação muito precária. E a gente não sabe, a gente pegou informação preliminar, que o nome dela é Daniele, não sabemos o paradeiro, as crianças foram entregues na central de resgate e informamos já a Polícia Civil para começar as investigações. Mas ao que parece, essa não é a primeira vez que isso acontece. Segundo os vizinhos, a mãe constantemente sai de casa, não diz para onde vai e deixa os filhos abandonados. Por diversas vezes, são os próprios moradores quem alimentam as crianças, que constantemente são vistas aqui no condomínio, descalças, sem camisa e circulando até durante a madrugada.
Essa situação, sim, já acontece já em algum tempo, deu a mãe das crianças, deu, ela deixa as crianças aí com uma irmã mais velha, deu, mas é uma garota de 12 anos, para mim é uma criança também ainda. Então, no momento dessa situação que estava acontecendo, de a irmã mais velha sair e deixar só as pequenas, a Deus dará, deu, como eu e a outra vizinha, que a gente alimentava elas aí, deu? E a situação ficou agravante nesses últimos dias que não tinha mais como. Então, a vizinhança resolveu chamar o Conselho Tutelar e a polícia para ver o que eles podiam fazer sobre essa situação, né? Porque já estava uma situação que a gente via as crianças tamanha madrugada, 2, 3 horas da madrugada aqui na rua correndo, entendeu? A gente não sabia mais o que fazer. Então, foi o jeito de a gente fazer isso, de chamar o Conselho e a Polícia Militar para poder fazer o que era necessário, né? Para resguardar a vida dessas crianças, que elas estavam correndo perigo. O que essas crianças falaram para o senhor sobre a mãe? Elas também não quiseram falar muito, também a gente não forçou, porque nós temos uma delegacia especializada no menor vítima. E lá tem todo um apoio de psicólogos que vão saber melhor extrair essa informação, realmente se houve alguma situação, se ela é envolvida com crime ou não, se apenas desapareceu mesmo. Um casal foi preso em flagrante, suspeito de comercializar drogas na zona centro-sul de Manaus. Com eles foi apreendido entorpecentes e dinheiro. Este é o número do WhatsApp da Rocan, 992 80 7574. Muito fácil. É o número que a Rocan vem recebendo várias denúncias anônimas. Denúncias de tráfico de drogas, denúncias de assaltos. E foi através desse número que a equipe da Rocan recebeu uma denúncia de que um casal estaria em uma moto e iria fazer a entrega de 2 quilos de drogas. Sabe onde? Aqui na Constantino Neri, com a Avenida Pedro Teixeira, na esquina da Arena da Amazônia. A Rocan foi até o local. O casal se tratava de Jonathan Williams Lopes Diniz, de 23 anos, e Magda Rodrigues Martins, também de 23 anos. Eles estavam numa moto CG, 150 cilindradas, branca, PHI 5749. Coronel, vocês chegaram a conversar com o casal. O que eles disseram? Porque não era só essa droga que estava em posse desse casal não, né? Foi identificado que na residência dele ainda havia cerca de meio quilo de entorpecente, provavelmente cocaína, e algumas trouxinhas também que estavam prontas para serem comercializadas. Após essa ação foi apreendida todos esses entorpecentes e o casal foi conduzido ao DIP para os procedimentos legais. O casal iria entregar essa droga para alguém já para fazer a distribuição em algum ponto da cidade. A polícia conseguiu chegar até esse receptador? Não foi possível porque durante a abordagem provavelmente a pessoa queria receber esse entorpecente, conseguiu descobrir que o casal havia sido preso. Agora é importante frisar o número da Rocan, porque existem várias denúncias que chegam todos os dias através desse WhatsApp, né, Coronel? Claro, e tem sido um sucesso esse número através das nossas apreensões. Eu concito a população continuar denunciando através do 99280 7574, que é o nosso disque denúncia da Rocan. Fazendo a denúncia, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. E moradores do conjunto Águas Claras denunciam a falta de segurança na área. Na última semana, um trio invadiu uma casa e ameaçou as vítimas. Terça-feira, dia 16 de janeiro. Uma data que jamais será esquecida por um casal que mora aqui no conjunto Águas Claras. Eles moram aqui na rua Jacareí, com Capibaribe, e guardavam a sua moto na garagem dessa residência aqui. Era por volta de 11h30 da manhã. O casal veio, abriu o portão, deixou o portão aberto mais ou menos nessa distância, e quando o rapaz estava colocando a chave na motocicleta aqui, 3 homens armados com pistolas invadiram a garagem. Os bandidos estavam sendo acompanhados por um carro que dava o suporte para o crime. E aqui, o casal passou a viver momentos de pânico e de muito terror. Aí pediu para minha esposa, que estava comigo também, se ajoelhar aqui, próximo de mim, e mandou baixar a cabeça. Fui tentar olhar para um deles,
acabei sendo agredido, que me bateu. Pra gente isso é uma humilhação, né? Dentro da casa da gente, a gente não tem nem proteção mais, eles invadem, estão audaciosos. O casal ficou na garagem, feito refém, por pouco mais de 20 minutos. Enquanto o rapaz estava aqui, sendo humilhado, agredido, a esposa ficou aqui, de joelhos, foi obrigada a ficar de joelhos aqui nesse ponto, enquanto os outros dois rodeavam ela aqui, sob a mira de um revólver. Momentos que jamais serão esquecidos da memória desse casal. A gente pensa tantas coisas, tipo, que eles iriam atirar, iriam nos deixar aqui. Fechei meu olho e pedi por misericórdia. Misericórdia a Deus que pelo menos eles poupassem nossa vida. 2 bandidos levaram a moto. O outro fechou a garagem e por esta fenda apontava a arma para o casal. Os 2 bandidos na moto pegaram a rua Jacareí e fugiram. Imagens de câmeras de segurança mostram os criminosos passando rapidamente de moto. O outro que ficou aqui dando suporte entrou no carro e também pegou a rua Jacareí, tomaram um rumo ignorado. Os criminosos levaram joias, levaram a aliança do casal, além de dinheiro e a moto. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Mas o que chama a atenção da nossa equipe é que essa área é uma área deserta, como nós estamos vendo. Não há patrulhamento da Polícia Militar aqui no conjunto Águas Claras. E isso é relatado por vários moradores que se sentem refém e que afirmam que quem faz o patrulhamento e o monitoramento aqui do conjunto são os criminosos e não o poder público. Aqui nós estamos entregues na mão dos bandidos, porque aqui nós não temos policiamento, aqui não passa policiamento, e sim os bandidos fazendo fiscalização nas nossas casas para saber quem são os moradores, para depois eles fazerem a limpa nas casas. Não tem um morador aqui que não foi assaltado. A maioria das pessoas tem medo de sair de casa. E eles todos armados e a gente desarmada dentro de casa. Todo dia tem alguém que é vítima de bandido? Todo dia. Eles fazem arrastão nas paradas de ônibus, eles sabem o movimento, a entrada e saída das pessoas de suas residências e fazem arrastão. E homem é sequestrado e encontrado dentro do porta-malas de um carro no Tarumã. Depois de uma atitude suspeita, a polícia abordou o veículo e houve perseguição. Quem traz mais detalhes sobre esse caso é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Thea, bom dia. Os suspeitos foram presos? Bom dia, Adriane. Sim, os 3 suspeitos, desse sequestro foram presos, sim, Eles foram levados para o 20º Distrito Integrado de Polícia, que estava de plantão nesse fim de semana. A vítima também foi levada para lá a princípio, Ele tinha algumas escoriações, alguns hematomas pelo corpo e ele chegou a encontrar com a imprensa, mas ele não quis comentar o que tinha acontecido. Ele foi identificado como Carlos da Silva Ribeiro e, de acordo com o depoimento dado para a polícia, ele foi até uma comunidade, até uma boca de fumo para comprar drogas. E quando ele chegou lá, um morador da comunidade, de acordo com ele, confundiu ele com um ladrão. Disse que ele havia furtado algumas residências e esses 3 suspeitos que foram pegos e que sequestraram esse homem seriam os donos da boca de fumo, os donos do posto de venda de drogas, Os 3 suspeitos colocaram ele no porta-mala e seguiram na direção do Tarumã, da Zona Oeste de Manaus. Eles foram abordados pela equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária, da 20ª SICOM, pelos policiais militares, porque quando eles estavam passando, a Polícia Militar achou que eles estavam com uma atitude meio suspeita, pediram para eles encostarem o carro, e em vez deles encostarem o carro, eles resolveram arrancar e foram perseguidos pela polícia. A polícia conseguiu alcançá-los na praia do Icaraí
que fica no Parque Rio Solimões, né, na área do Tarumã. E aí, quando a polícia realmente abordou esses 3 homens, verificou que dentro do porta-malas estava a vítima, que estava amarrado e que tinha sido agredido, né? Os 3 homens foram identificados como Jonas Rodrigues da Silva, de 29 anos, Júnior Paiva Lima, de 34 anos e Railson da Silva Marques, de 23 anos. Eles disseram que aquele rapaz ali, né, tinha furtado a casa de um deles e que eles tinham amarrado ele e estavam levando para a polícia. Mas a história não convenceu muito, mesmo assim essa atitude seria errada. Eles também fugiram, né, da polícia militar, o que também foi um erro. E agora eles vão ter que responder pelo sequestro e pelo cárcere privado. Adriane. Obrigada, Thea, pelas informações. Até daqui a pouco. E uma mãe luta para reencontrar a filha depois de 15 anos sem vê-la. Ela afirma que teve a criança levada pelo pai da menina e que desde lá não teve mais nenhum tipo de contato. Quem conta essa história para a gente é o repórter Mário César. Vamos ver. 15 anos de sofrimento. Isso é tipo um pesadelo. Ela diz que teve a filha sequestrada pelo próprio pai da criança. Mas nada pôde fazer diante da força do poder econômico daquele que um dia já chamou de meu bem. Eu contratava os advogados. Depois de 2 semanas, e aí, doutora, como é que tá? Vamos fazer uma audiência? E não me respondia mais. Quando eu ia olhar no espelho, já era advogado dele. A comovente história de uma mãe que há mais de uma década luta pelo simples direito de poder ver a filha. A única lembrança, ela carrega até hoje. Benzecleia Alves da Silva, de 41 anos, conta que a filha estava com 1 ano e 4 meses quando foi levada pelo pai. Desde então, Benzecleia nunca mais teve contato com a menina. Se pelo menos ver ela, se pelo menos ela saber da minha existência, isso é muito triste. Ano 2000. Manaus. Foi nesse ano que Benzecleia começou a namorar com o homem que seria o pai de sua filha. Ela tinha 24 anos. Ele, bem mais velho, 37. Eles se conheceram em uma festa de forró. O homem era um empresário português. Benzecleia já era mãe. A filha dela morava com a avó no interior. Benzecleia ficou apenas alguns meses com o empresário. Tempo suficiente para ela engravidar. Quando eu disse que eu estava grávida, eu vi o olhar dele, de quem não gostou. Dona Luísa, mãe de Benzecleia, lembra que a filha viajou com o namorado para Portugal. Aí, em seguida, ela me ligou dizendo que estava voltando para Manaus porque estava grávida e estava tendo muito problema. Ela ainda recorda que a filha teve uma gravidez difícil. Quando eu fui conversar com ele, eu falei sobre ela e ele falou que não tinha certeza que a filha era dele, que não ia colaborar com nada na gravidez dela, porque a filha não era dele, né? 24 de junho de 2002, Nova Esperança, zona oeste da capital. Estamos na rua São Raimundo. Foi exatamente nessa casa que começou o sofrimento de Benzecleia. Aqui, ela morava com a filha e com a irmã mais velha. Era uma tarde de terça-feira. Benzecleia havia saído de casa para trabalhar e deixou a filha sob os cuidados da tia Conceição. Benzecleia estava ansiosa para logo chegar em casa e abraçar a filha novamente. Mal sabia ela que o pior iria acontecer. No final da tarde, um carro estaciona exatamente aqui. De dentro, desce o pai da criança. Ele sobe as escadas e invade a casa. Na parte de cima, Conceição estava com a criança nos braços e fazendo a mamadeira para a sobrinha. Quando de repente, ela é surpreendida pelo homem, que se aproxima dela e diz:
Eu vou levar a minha filha e agora? Conceição fica sem saber o que fazer e até tenta argumentar. Mas o homem já estava decidido. Mesmo a criança assustada e chorando, ele arranca a filha dos braços da tia. Em seguida, leva a menina embora. E desde então, Benzecleia não tem mais notícias da filha. Olhando para as fotos da sobrinha que considerava como filha, Conceição não consegue esquecer o episódio. Levou essa criança até hoje. Eu não soube mais notícia dela, não vi mais ela de jeito nenhum. Eu sofri muito mesmo, muito mesmo. Às vezes a Cléia ficou com raiva de mim, através disso, passou mais de 2 anos com raiva de mim mesmo. Quando tiraram ela lá dos braços da minha irmã, ele deixou ela com pessoas de terceiro, pessoas desconhecidas. Essa é Kathleen, a outra filha de Benzecleia. Aos 21 anos, ela tem um sonho: conhecer a irmã mais nova. Eu ligava para ela sempre nos aniversários, mas ele sempre ignorava. Você nunca conseguiu falar com sua irmã? Não. Quando eu falava, aqui é a Kathleen, ele desligava na hora. E quando eu tentava retornar, já dava na caixa postal. Por que a senhora acha que ele fez isso? Eu acho que é um coração muito duro. Ele é mau, porque ele fez com essa criança, tirar dos meus braços, da tia dela. Um pai ou um homem não faz isso com a sua própria filha. Ele não só excluiu ela de mim, ele está enganando ela da minha existência. O tempo passou e Benzecleia precisou refazer a vida. Casou-se novamente e vive na Inglaterra há 9 anos. Porém, todos os anos ela vem a Manaus para tentar ver a filha. Até em Portugal, na casa da avó paterna da menina, ela já foi. A avó dela também sabe, a senhora sabe que eu fui aí, falei com a senhora, pedi para a senhora falar com o seu filho, para me deixar pelo menos ver. E infelizmente a senhora não tem o mesmo pensamento de uma pessoa sensível, a senhora infelizmente pensa como ele. Mas, no último dia 16 de novembro, uma surpresa. O primo de Benzecleia ouviu no rádio do carro um anúncio pedindo o comparecimento dela ao Juizado da Infância e da Juventude Infracional. Assim que recebeu a notícia, o coração de mãe se encheu de preocupação e ela retornou ao Brasil. Aqui, Benzecleia fica sabendo que a filha precisava da autorização dela para fazer uma viagem a Portugal. E mais ainda, que a garota viajou todo esse tempo para a Europa, mesmo sem a permissão da mãe. Desde criança, ele viaja com ela para fora. Só que eu não entendo como é que ele viaja com ela, se ele me exclui da presença dela, me exclui de tudo, e com que autorização ele viaja com ela para fora, todos os voos internacionais? Mesmo sem a devida autorização da mãe, a adolescente, hoje com 16 anos, conseguiu viajar. No último dia 4 de dezembro, o Ministério Público emitiu um parecer favorável à autorização da viagem da adolescente. No texto, a promotora da Vara da Infância e da Juventude se baseia na versão do pai da garota, que afirma que Benzecleia não mantinha nenhum contato com a filha há mais de 10 anos, entendendo a argumentação de Benzecleia como descabida. Mesmo ele tendo a guarda, a lei ela fala que o adolescente necessita de autorização judicial daquele não detentor da guarda. O voo da adolescente com destino a Portugal partiu do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes no último dia 15 de dezembro. Benzecleia esteve lá. E depois de tanto tempo tentando, finalmente, no banheiro do saguão do aeroporto, ela acaba achando aquela que não via há 15 anos. É sua filha? É minha filha. 15 anos depois, a senhora viu agora há pouco no banheiro. É. O que aconteceu?
Aconteceu que ela me distratou, né? Tudo que o pai dela fala esses anos, né? Por quê? Porque ele esconde de mim, né? E novamente tenta um contato com a filha. Eu não quero, você nunca foi minha mãe, você nunca foi minha mãe, nunca. Você não tem direito sobre mim, você perdeu o direito quando você me abandonou. Bezecleia tenta argumentar, mas não tem jeito. Eu entendo a revolta dela, sinceramente. Para de se fazer de vítima, por favor. Bora, vamos. Ela já vai. Tá bom. Se forem comprovadas as acusações de Bezecleia, o empresário pode responder criminalmente e, inclusive, perder a guarda da filha. Verificando se esse nível de alienação parental de 15 anos de privação, o juiz pode determinar a perda da guarda total do genitor para ser dada a guarda total para a genitora, que foi vítima nessa história também. De um lado, uma reação que pode ser considerada natural de quem só ouviu apenas um lado da história. Acabou, eu não quero saber. Há 15 anos, eu tenho 17, eu não quero mais saber de você. Do outro, a compreensão. Eu entendo o que ela me disse, porque 15 anos que ela não me vê, ela não sabia da minha existência. Mas eu juro por Deus, como eu tô feliz, que pelo menos ela sabe, agora que eu sou mãe dela. E a esperança da convivência. Minha mãe é uma ótima mãe. Infelizmente, ela não teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e saber dessa excelente mãe. Não queria morrer antes que eu visse essa minha neta, né? Porque é muito doído, né? Qualquer pessoa, qualquer mãe que estiver no meu lugar, que 15 anos o pai escondendo de mim, faria a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu não sou uma criminosa, não. E a polícia prendeu no sábado, em Codajás, mais um suspeito de envolvimento na morte da esportista britânica Emma Kelt, de 43 anos, assassinada ano passado em uma comunidade no município de Coari. A repórter Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo, tem mais detalhes sobre essa prisão. Olá, Thea. Quem é esse suspeito? Qual o envolvimento dele no crime? Olha, Adriane, o envolvimento dele no crime, né, ainda está sendo determinado pela polícia, mas ele é um dos 7 homens, dos 7 ratos d'água, como a gente chama, né, que fizeram um assalto que depois acabou com a morte, né, de Emma Kelt. Ele foi identificado como Erinilson Ferreira da Silva, conhecido como Nilcinho, e ele foi preso no município de Codajás, que fica a 240 quilômetros de Manaus. A prisão dele não foi necessariamente por conta desse crime, viu, Adriane? Ela foi feita pela equipe da Polícia Militar. Existia um tenente da Polícia Militar que estava andando a paisana no município e percebeu que o Nilcinho estava com uma atitude muito suspeita na orla da cidade de Codajás. A partir daí, ele pediu o suporte, o apoio da Polícia Militar, né, para abordar esse homem, para depois efetuar a prisão. Os policiais militares de Codajás, eles tinham a informação de que um carregamento de drogas havia desembarcado na cidade, vindo de Tefé, e por isso que a polícia estava atenta. Depois que o Nilcinho foi preso e foi levado para o DIP de número 78, que fica no município, foi que eles verificaram que já existia um mandado de prisão preventiva em aberto, que foi decretado, porque ele já havia sido entregue pelos comparsas, né? Além do Nilcinho, a polícia também está procurando um outro suspeito, que é o irmão dele, é o Erimar Ferreira da Silva, que é conhecido como Chico e que também atuava como rato d'água e teria sido um dos responsáveis
pela morte da britânica, né? A britânica foi morta no dia 13 de setembro, né? Ela estava na comunidade do Sodré, no município de Coari, e estava fazendo uma expedição pela Amazônia, né? Quando ela foi abordada por pelo menos 7 homens armados e, além dos homens levarem ali os objetos dela, levarem vários equipamentos que inclusive mantinham uma comunicação mais constante dessa expedição que estava toda sendo documentada, né? Além deles levarem, eles tiraram a vida de Emma Kelt, que tinha 43 anos na época. Foram 7 suspeitos, as investigações da polícia continuam, alguns deles já foram presos, né? E eles foram pegos, inclusive, quando eles tentavam vender os objetos de maior valor que pertenciam a Emma, como, por exemplo, o telefone celular, o drone que ela tinha e também a câmera modelo GoPro. Ela, infelizmente, morreu, foi levada para o país dela. As investigações da polícia estão bastante avançadas, esses suspeitos foram identificados, falta agora que todos sejam presos, né? A polícia deve trazer o Nilcinho aqui para Manaus, deve apresentá-lo, né, para a imprensa, para que ele possa dar aí explicações, e também ele precisa ser ouvido para que se diga qual que foi a participação dele no crime. Quem sabe ele também possa dar aí algumas pistas sobre o Erimar, sobre o irmão dele, que é conhecido como Chico e que é considerado foragido da justiça nesse momento. Tá certo, Thea. Muito obrigada. E depois do intervalo, a gente tem a nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. A gente fala sobre a suspensão da greve de ônibus. E ainda hoje a gente fala da polêmica em torno da cobrança de taxas em escolas militares. É um instante só, não saia daí.